A Rádio Banda B apresenta Batuque de Bamba. Batuque de Bamba com Serginho Prestes. É isso aí, galera. Estamos chegando com o primeiro Batuque de Bamba de 2016 aqui na Banda B, a Rádio do Coração. Banda B AM 550 para Curitiba e região metropolitana. AM 650 para o Norte Pioneiro. O Batuque de Bamba é um mix de arte, esporte, em geral da música, do futebol e, acima de tudo, de muita alegria, né, para você, amigo sempre ligado conosco aqui no Sabadão da Banda B. Com o patrocínio sempre da Expedini Trattoria, a melhor comida italiana de Curitiba, e Universal Mix, o estúdio da moda, 32720099. Quer gravar seu CD, fazer o ensaio do seu grupo, da sua banda? É só ligar aqui, falar com o Tamandas no 32720099 e é daqui que gravamos sempre o Batuque de Bamba. Hoje recebendo convidados muito especiais, cracaço de futebol, Ademir Alcântara, uma trajetória brilhante no futebol paranaense, brasileiro, mundial. E na parte musical, a Dani Nascimento, cantora e compositora mineira, que está aqui em Curitiba agora, ao lado do Anderson Beck, o Beck, no baixo. E a Dani, que vai fazer um show. Na próxima quarta-feira estaremos falando do show mais perto para você aqui ligado conosco. Batuque de Bamba sempre tem nos comandos aqui no estúdio o Tamandas, ali nos botõezinhos mágicos aqui da Universal Mix. Luiz Felipe na imagem, que depois irá para o canal do YouTube da rádio. E depois a montagem e edição lá no estúdio, feita pelo meu querido Sérgio Zanoni. Direção executiva, melhor dizendo, da rádio Banda B é do Dr. Michel Micheleto e a direção geral é do deputado e radialista Luiz Carlos Martins. É isso aí, o Batuque de Bamba volta daqui um pouquinho, não saia daí. Já estamos com muita conversa sobre futebol, sobre música. Esse é o Batuque de Bamba de hoje. É isso aí, galera. Estamos chegando com o primeiro Batuque de Bamba do ano de 2016. Para você sempre ligado conosco aqui na Rádio do Coração, na Banda B. Na parte musical, recebendo hoje um amigo querido, um ídolo de todos, né, os futebolistas aqui de Curitiba, em especial meu, Ademir Alcântara, meu querido, muito obrigado por tua presença aqui no Batuque de Bamba. Obrigado, Serginho. É um prazer estar aqui com você, com a Dani. É um prazer bater um papo legal com você aqui. O seu convite, para mim, foi uma honra. É um prazer participar do seu programa. Opa, o prazer sempre é nosso. Na parte musical, Dani Nascimento. Dani, muito prazer em te conhecer, já aqui no aquecimento com essa voz maravilhosa que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Seja bem-vindo aqui do Batuque de Bamba. Olha, eu agradeço muito o convite e fico também imensamente feliz de estar aqui conhecendo pessoas bem queridas e podendo falar um pouquinho de mim, do trabalho que a gente vai desenvolver aí na sequência. E valeu, Beck. Um abraço, tá sem o mic lá, mas seja bem-vindo aqui, que o Batuque de Bamba, ele existe para falar do esporte, para falar do futebol, para falar da arte, para falar da música e, em especial, um espaço aberto para a gente conversar sobre as coisas do artista daqui da terra, né? Você é mineira, mas está começando a sua carreira ou solidificando a sua carreira aqui e é muito bem-vindo aqui no Batuque de Bamba. Começando a falar do futebol, Ademir, vamos conversar sobre... Bom, eu conheço boa parte dessa tua trajetória desde de quase menino, né? Mas o torcedor que não conheceu, né? O Ademir veio lá de Cianorte, da minha querida Cianorte, minha segunda cidade aqui no Paraná, por você e por ter passado lá. Conta um pouquinho daquele garotinho, né? Do franguinho, né? Que o teu apelido, eu já entreguei logo. Já, no franguinho, interior né? Todo mundo tem apelido, né? Cidade do interior que não tem as pessoas com apelido, você chega lá e fala onde mora o Ademir Alcântara, ninguém sabia. Você fala onde mora o franguinho, já todo mundo, vai lá, tá rua e tal. Então, você que acompanhou, eu também cheguei em Curitiba em 79, faz bastante tempo já, né? E vim fazer teste no Pinheiros, que era o clube que dava melhores condições na altura para jogadores de base, para jogadores que queriam morar no centro de treinamento, essas coisas. O Pinheiro já naquela altura dava essas condições todas. Então fiz o teste, passei, tive que me deslocar
para Curitiba, que daqui a Cianorte você sabe muito bem que é 500 quilômetros, é bem longinho, e para um garoto de 15 anos largar a família naquele tempo, com todas as dificuldades que a gente tinha, família pobre do interior, como a maioria dos jogadores, né? E a gente encarou a dificuldade, veio para cá e tivemos também uma sequência no Juvenil, Júnior, depois conhecendo vocês que subiram, que chegaram também para o Pinheiros para fazer a tua trajetória, que também todos nós conhecemos de grande jogador, de grande craque que você foi. Então, para mim, foi um privilégio começar aqui no Paraná e depois dar sequência na minha carreira no Rio Grande do Sul. Mas lá em Cianorte, a brincadeira só era bola. Sempre, desde criança, acho que as coisas, assim, a gente já nasce com aquilo, né? Porque desde pequeno, com 9 anos de idade, eu lembro que quando chovia, eu ia para o meu quarto em casa, colocava uma cadeira e ficava com a bola chutando para acertar ali nas pernas da cadeira. E ficava durante o dia, a primeira folga que saía depois da escola, já começava a jogar futebol, já ficava na rua até tarde jogando, a mãe tinha que buscar para comer, porque senão era futebol direto. Vivia a minha vida até os 15, 16 anos, quando eu vim para Curitiba, era praticamente só futebol. Não tinha, hoje em dia você vê os meninos de 12, 13 anos já pensando em namorar, né? No meu tempo, nessa idade, a minha namorada era a bola. Eu dormia com ela, ficava o dia inteiro com a bola e vivia assim. Tempos bons, tempos que a gente tinha uma infância muito saudável, vivia na rua, todo mundo brincava nas ruas, não precisava de condomínio fechado, que nem temos hoje, né? Para você ter um filho brincando na rua, você tem que estar num condomínio fechado, né? Naquele tempo era muito gostoso, uma infância muito saudável. Naquela cidade muito, muito bacana, né? Cianorte, realmente, não é porque você está aqui, você sempre falava isso. E eu, quando trabalhei lá, virei fã. E as pessoas, os amigos que conhecem você, que tua passagem por lá, te adoram, né, Serginho? Você é ídolo lá em Cianorte, como todo o futebol paranaense, todo o Brasil, você que foi um cracaço de bola realmente e por onde passou deixou sua marca e principalmente deixou amizade, né? Você é uma pessoa que faz amizade muito fácil, uma pessoa muito querida, muito fácil de conviver, então o pessoal de Cianorte adora você. Muito obrigado, né? E nós, assim, imagine, Dani, o Beck, eu tenho 2 anos a menos que o Ademir, eu jogava na categoria abaixo no Pinheiros. Eu olhava o Ademir e o outro caracaço de bola também, que era o companheiro dele de meio campo, chamado Toninho, que faleceu, infelizmente, ainda no início da sua trajetória. Eu falava, como é que eu vou jogar um dia bola igual esses 2 caras aí? Não vou ter oportunidade nunca, né? E acabamos ainda tendo um pequeno e curto momento de jogarmos juntos, né? Verdade, acabou jogando mais ainda, né? Que é isso. Bom, e aí veio pro Pinheiros, né? E no Pinheiros você começou a sua trajetória, chegou à equipe profissional, jogou na equipe profissional do Pinheiros, mas foi através de uma ida ao Rio Grande do Sul, né, que a coisa acho que começou a decolar mesmo, né? Você foi pro Pelotas e foi artilheiro do Gauchão. Isso, ali mudou a minha carreira, né? Mudou a tua vida, né? Mudou a forma das pessoas encarar os jogadores também que saíam da base e dar mais oportunidade para os jovens, para vocês que vinham depois também. Acho que melhorou para todo mundo. Que eu saí, fui para Pelotas, fui artilheiro do Campeonato Gaúcho na altura, jogando no meio campo, era difícil, né? Um Campeonato Gaúcho que era muito disputado e sempre foi um campeonato muito pegado, né? Fiz 21 gols, aí fui comprado pelo Internacional de Porto Alegre. Aí depois disputei um campeonato brasileiro, aí teve um empresário que me viu jogar e me levou para Portugal depois que tive a sequência da minha carreira lá. E no Inter você também teve uma passagem bacana, né? O Rio Grande do Sul marcou então na tua história, né? Marcou bastante na minha carreira, o Rio Grande do Sul. Foi um estado que me deu a oportunidade praticamente assim de poder realmente mostrar meu futebol, de ter uma vida melhor, de ter uma sequência melhor na minha carreira, né? Foi ali e em Pelotas, Serginho, as pessoas me convidam para ir lá, que tenho um carinho e uma admiração muito grande por aquela cidade, que realmente que foi ali que abriu as portas para mim. E dali surgiu muitas coisas. Você sabe que no Brasil, naquela altura, era difícil ganhar dinheiro, né? E foi que eu consegui ir para o exterior. E também era muito difícil ir para o exterior naquele tempo, porque você sabe muito bem que tinha Itália, que ia Zico, Júnior, Sócrates, e para Portugal ia os meias-boca, que era nós, né? Então, eu fui para Portugal, fiquei 8 anos lá e graças a Deus lá eu tive uma oportunidade de conseguir algo mais do que se eu estivesse jogando aqui no Brasil. É verdade. No segundo bloco nós vamos falar mais sobre Portugal, né, que é essa tua trajetória lá maravilhosa. E música. Curte música também? Bastante, gosto bastante de música.
Tem algum ritmo especial ou gosto de tudo? Olha, eu gosto de sertanejo. Eu gosto bastante de sertanejo para não fugir das raízes, né? Se é nortense que não gosta de sertanejo. É verdade. Mas agora vendo a Dani cantar aqui, muito bonita, tem uma voz muito bonita. E vamos torcer para você fazer muito sucesso. Bom, agora falando da parte musical, Dani, já com essa introdução do Ademir aqui, vamos falar um pouquinho de você, Dani Nascimento, chegando aí para ocupar o teu espaço com seu violão, né? Compositora, cantora, né? Como é que surgiu a música para você? Então, Serginho, eu escutei a história, né, do Alcântara e fiquei muito feliz porque eu acho que a vocação na vida do ser humano, ela começa muito cedo. Né? Quando eu tinha 5 anos, eu subi numa caixa d'água, assim, eu gosto de contar essa história, peguei um cabo de vassoura e comecei a cantar e falei, mãe, você é cantora. Cantava e visualizava, né? Como a criança faz. E aos 9 anos, uma idade muito especial aos 9 anos, minha mãe chegou em casa e falou, te matriculei no Conservatório de Música. Isso aonde? Em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. Ah, no Triângulo Mineiro. Isso, de onde eu fiquei até os 16, né? E foi para mim uma grande oportunidade. Aí fui conhecendo vários professores, né? Toda a formação. E sempre eu não brincava tanto de boneca, enfim, gostava de música, muita música. Então, eu estudava e no outro horário era aulas de música, sempre em tempo, né, contrário, né? Então, assim, eu cresci muito. Aí fui para Ituiutaba também, no Triângulo Mineiro, continuar estudando e tive a oportunidade de vir para Curitiba aos 17, fazer faculdade, porque também vim de uma família muito humilde e faculdade pública é lá, né? Então eu vejo que assim a música foi me levando e eu cheguei aqui, né? Sozinha, meus pais não vieram na época, quer dizer, não vieram, né? Eu estou residindo aqui há 16 anos, vim em 2000 e amei o Paraná, amei a cidade, conheci muita gente legal nesse tempo e com a música, sempre com a música. E sempre compondo ou a composição veio mais tarde? A composição veio a partir dessa vinda para cá. Porque até então, né, eu comecei a fazer meu primeiro trabalho profissional foi aos 13 anos. Né? Eu fui convidada para fazer uma matinê em Barretos, com uma banda. Né? E daí fui fazer. E depois disso comecei a conhecer várias bandas, e cantando. E aí em 2000 eu comecei a falar, por que não, né? Compor. Porque compor, a gente que acaba só interpretando muitas, não só, né, desculpe a palavra só, mas você toca como eu também sempre toquei violão. Então, eu acabei deixando um pouquinho de trabalhar esse lado. E aí, na composição, é muito bacana. Porque aí você, né, vem junto as duas coisas, muitas vezes, e facilita. E aí eu descobri esse outro lado meu, compositora, que eu estou adorando. Eu falei, por que não antes? Aí chegou na hora. Bom, então agora, já que você falou tanto, deixou a gente com vontade, né? Então vamos partir para esse lado da música mesmo. Uhum. Caso de Amor, Dani Nascimento, Rodrigo Bellato. É isso aí. Pode ser? Pode ser. Só se for agora. Então, tá ok. Amo te amar em todo lugar, mesmo não sendo correspondido. Eu quero estar do seu lado, mesmo que o tempo seja perdido. Correr perigo só pra poder me sentir mais vivo. Amo te amar ao amanhecer, quando acordar quero te ver. A noite passada não foi tão boa, fiquei à toa só pra você.
ser o seu segredo, o seu ópio, seu ouvido, um caso de amor mal resolvido. Correr perigo só pra poder me sentir mais vivo, ser o seu segredo, o seu ópio, o seu ouvido, um caso de amor mal resolvido. Obrigado. Que maravilha! Que é isso? E aí, Edmir? Que voz é essa, hein? Show de bola. Parabéns, Dani. Muito bonita a Obrigada. voz, muito bonita a música. Parabéns. Com certeza vai fazer sucesso. Né? É, isso aí. Isso é só no Batuque de Bamba que tem tudo isso para você aí. Bom, vamos dar uma paradinha, um pit stop rapidinho, mas não saia daí. Já voltamos. É isso aí, galera. Estamos voltando com o segundo bloco do Batuque de Bamba, aqui no Sabadão da Banda B, a Rádio do Coração, hoje recebendo dois artistas da bola e da música, Ademir Alcântara, Dani Nascimento, que é acompanhada pelo Beck no baixo. Bom, Ademir, você que citou ali no finalzinho do papo, no primeiro bloco, sobre a tua ida para Portugal, 8 anos e tudo mais, né? Pô, foi um período marcante, né? Acho que poucos jogadores do futebol brasileiro tiveram a tua trajetória lá em Portugal, né? A trajetória realmente foi muito boa, né? Desde a chegada a Guimarães, eu lembro quando saí do Internacional, que a gente não tinha as informações dos times europeus que nem a gente tem hoje, né, Serginho? Hoje todo mundo sabe qual clube, o que é, o tamanho. Hoje, de primeiro, não tinha internet, não tinha nada. Você falava que ia para o Vitória de Guimarães, ninguém sabia o que era, né? Tanto que quando eu fui vendido por Vitória de Guimarães, o diretor do Internacional da altura, que era o Záquia, me chamou e falou: você vai para lá, mas você vê o clube como é que é. Se você achar que o clube não é bom, que não vão te pagar, não sei, você pode voltar para cá que nós queremos você aqui. Quer dizer, eu fui com a retaguarda boa. Fui já... Garantia de volta. Com garantia de volta. Então, para mim, foi legal isso aí. Quando eu cheguei lá, eu vi uma realidade totalmente diferente da nossa aqui no Brasil, né? Vi um clube bem estruturado, vi uma torcida muito boa. E você saindo do Inter, né? Que ainda tem uma estrutura boa, né? Em relação a sempre teve. Né? Saindo do Internacional, que sempre foi uma potência, né? Eu joguei no Inter em 85, o Internacional foi tricampeão brasileiro, 77, 78, 79, né? Esses foram os 3 títulos que o Internacional 75, 76 e 79. Isso. São os 3 títulos que o Internacional tem. Então, pra você ver como é difícil ser campeão brasileiro, né? Depois de lá, um clube que nem o Internacional nunca mais foi campeão brasileiro, né? E quando eu cheguei, realmente tava o Paulinho Cascavel, que estava fazendo muito sucesso lá, tinha sido artilheiro. Foi eu, o Nenê, zagueiro, que jogou no Atlético, que era muito bom zagueiro. E nós chegamos, encaixamos direitinho no clube e fizemos, acho que foi a maior campanha da história do Vitória de Guimarães, uma das melhores campanhas. E de 36 jogos, perdemos 3 jogos apenas, lutamos para ser campeão até as finais do campeonato. Então, na Copa UEFA, fomos até as quartas de finais, fizemos uma bela campanha e a trajetória realmente foi muito boa lá. Era o Marinho foi sempre o Marinho treinador? Pérez. Marinho Pérez, né? Marinho Pérez era o treinador. E aí você
Eu recordo que quando eu cheguei em Portugal, que eu fiquei um período curto lá no Belenenses, acompanhava, né, de lá. Naquele ano, você foi considerado o melhor estrangeiro do Campeonato Português. Isso. Numa disputa acirrada com o Madjer, né? Que era um argelino, né? Que estava no Porto, que o Porto foi inclusive campeão do mundo naquele ano, né? Isso aí. E você foi considerado o melhor estrangeiro em Portugal. Né? Ganhei o troféu de melhor estrangeiro naquele ano, que para mim foi uma vitória grande, né? Você concorrer, que tinha muitos jogadores, bons jogadores em Portugal, né? E essa foi uma conquista realmente, acho que foi assim a melhor da minha carreira, concorrer com tantos bons jogadores lá. E tanto que foi muito reverenciada pela presidente do Vitória, pelos diretores, pela torcida. E para mim, principalmente, né? Que você que jogou lá viu a dificuldade que é jogar em Portugal. Parecia fácil jogar lá, mas era uma dificuldade, uma marcação muito grande, né? Hoje que os clubes estão jogando aqui da maneira que estão jogando, já jogava naquela altura lá, dessa maneira, marcação muito forte no campo adversário. Então, isso foi realmente uma conquista muito grande para mim. Já teve algum outro atleta do Guimarães que tenha sido o melhor jogador de Portugal? Não teve acho mais. Que não teve antes e nem depois. Né? Acho que não teve mais, não. Marcante. E aí depois despertou interesse nos dois tubarões ali de Portugal, o Benfica e o Porto, e depois de uma negociação entre uma disputa entre ambos, você acabou indo para o Benfica, né? E aconteceu lá que o presidente do Vitória prometeu vender meu passe para os dois times. E chegou na altura, começou a dar uma briga danada, e fui pressionado. Depois de acertar com o clube, fui pressionado para tentar acertar com o outro, mas aí já tinha acertado com o Benfica. Foi uma confusão danada, tanto que eles romperam relações, né? Depois daquele lá, romperam relações e acho que voltaram há poucos anos atrás. Tem um relacionamento amigável de novo. E como é que foi o Benfica? O Benfica é um baita clube, né? O Benfica é outra realidade também, né? Um clube realmente que tem até hoje tem o maior número de sócios, está no livro dos recordes, tem mais de 200 mil sócios pagantes. Então é um clube de uma dimensão muito grande. Foram 2 anos lá, o primeiro ano muito bom, foi campeão português. No segundo ano, mudança de treinador, veio um treinador sueco, afastou alguns brasileiros, entre ele eu, Lima, o Elzo, e ele trouxe uns 3, 4 suecos. Daí eu fiquei mais esse ano lá, depois fui para o Marítimo da Ilha da Madeira. Também outro lugar muito bonito, né? Maravilhoso. A Ilha da Madeira é um lugar excepcional para se morar, um lugar muito gostoso, clima sempre ameno, nem muito quente, nem muito frio, um lugar excepcional. Eu estive visitando, né? Não conheci jogando, mas fui visitar o Paulo Bonamigo, o treinador, lá numa certa época, e fiquei encantado, né? Só aquela chegada, né? Diz que antigamente a pista era pior, né? Que era mais curta até. Né? Antigamente era difícil. A pista do aeroporto é dentro da água. Pra ter uma ideia. Se você não batesse no lugar certo, na descida, tinha que arremeter e dar a volta, porque a pista era muito estreita. Você tinha que bater no lugar certo para poder dar tempo de frear e para poder segurar o avião. Se falta freio ali, o bicho pega. Porque aí é tudo rocha, né? Então, realmente mas é uma cidade muito bonita mesmo, né? Bom, aí no Portugal da Madeira, isso aí que ano? Nós já estamos falando de que ano? Estamos falando de 88, 89, 89, 90, 91 eu joguei um ano no Boa Vista. E depois do Boa Vista, 92, 93, 94, 3 anos no Marítimo, que totalizaram os 8 anos que eu fiquei em Portugal. 8 anos em Portugal. No Marítimo, o treinador foi 3 anos seguidos, o Paulo Autuori, que foi o treinador. Também conseguimos classificar o time para a Copa UEFA, nunca tinha participado da Copa UEFA. E conseguimos levar pela primeira vez com o Paulo Autuori o time a participar de uma Copa UEFA. Para você ter uma ideia da festa que teve na Ilha da Madeira depois desse jogo, Serginho, que nem quando eu fui campeão no Benfica teve essa festa. Os caras fizeram uma festa tão grande no vestiário, depois fomos todo mundo para casa do presidente. O presidente deu uma festa enorme lá e depois foi todos os jogadores para uma discoteca, todos juntos, comemorar o título, que para eles foi como se tivesse sido campeão português. Chegaram na competição principal, né? Como aqui se hoje o Curitiba, o Atlético chegasse na Libertadores sem nunca ter chego. Então, foi a primeira vez. Não, muito bacana. E dessa experiência que você teve na Europa, no futebol europeu, o que isso acrescentou para você como atleta?
Eu acho que muito, né? Principalmente em termos de experiência de vida, de outra cultura, de você aprender maneiras novas de você encarar as coisas, né? As dificuldades, porque realmente naquele tempo eu falava com minha família só os domingos. O telefone era muito caro, verdade. era tudo, não tinha internet, não tinha nada, então você tinha que sobreviver lá e fazer, se virar, né? Se virar sozinho. É claro que quando você é jogador, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Principalmente quando você começa a ter uma carreira melhor, mais destaque, tem sempre pessoas do lado que procuram te ajudar e procura abrir as portas, que o futebol, você sabe que muito bem que o craque que você foi, que as portas se abrem com muito mais facilidade para quem é jogador de futebol. Mas aprendi muita coisa lá fora. Eu acho que você volta com outra cabeça, com outra maneira de pensar, de viver. E isso é uma coisa que só vivendo fora mesmo que você consegue. Qual que você acha a maior diferença do futebol brasileiro e europeu? Daquela época e se hoje mudou, como você encara essa... Eu acho que o estilo, né, do jogo. O jogador europeu ele é mais obediente taticamente, né? Então o jogador brasileiro ele não tem aquela força, aquele pensamento positivo, aquela maneira de encarar as dificuldades com mais determinação. O europeu, ele, se o treinador fala para ele fazer um negócio, ele faz mesmo. E o brasileiro não, pela própria criatividade que o brasileiro tem, ele é muito, muitas vezes ele se acha muito, né? Isso faz com que o treinador brasileiro, o europeu, ele pega muito no pé do jogador brasileiro para fazer aquilo que ele realmente quer taticamente. Então, por isso que muitas vezes o jogador brasileiro tem dificuldade lá fora, porque ele não está acostumado a fazer o tipo de marcação que os treinadores europeus querem. Se dizer que o brasileiro chega num lugar e quer que aquele lugar vire o Brasil, né? Tem que ter feijoada, tem que ter não sei o que, samba, pô, senão eu não me adapto, né? É isso. Então o cara não começa a ouvir um fado, né? Tem a Dani pra cantar, já quer. Mas é assim mesmo, Dani. O povo chega no México e quer que o cara toque samba lá, mas o cara não toca samba. A música dele é outra, cultura, né? Isso é um problema muito sério que a gente tem, né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar de futebol, da tua sequência, da tua trajetória. Mas agora, Dani, vamos falar. Eu tô aqui com um flyer aqui. Dani Nascimento, Mais Perto. Show dia 27/1, na próxima quarta, 20 horas. Lá no auditório Antônio Carlos Craide, que é o Centro Cultural do Portão. República Argentina, 3.430. Fala desse filho que tá nascendo aí, esse show. É um filho, viu? Porque é muito, muito emocionante. Eu ainda não sou mãe, mas... escuto muitas histórias e penso que deve ser por aí, parir, né? Uma ideia, um projeto. Então, a gente vem trabalhando ao longo desse ano, né? Há um ano já, e idealizando as composições, parceiros, né? E pensando assim, esse público, né? Que até o nome, principalmente o nome do show, chama Mais Perto, né? Mas por quê? Mais perto de mim, né? Que as pessoas vão me conhecer. Quem é Dani Nascimento? Uma mineira que veio estar 16 anos aqui. Por onde ela andou? Que tipo é o som dela? Como eu não tenho material, né? No sentido, um CD pronto. Então, tenho, na verdade, até se falando do Toque Telefone, já me lembrou outro assunto bem bacana, que é o nome da minha música, né? De trabalho. A primeira música, Toque Telefone, que eu compus em 2000 e fui terminar em 2014. Assim, os arremates, falei, deixa eu gravar. Como é que é? 2000? Comecei... E arrematou em 2014? 2014. Pô, essa foi faltava uma frase. A música mais longa da história, acho que. E daí foi legal porque, na época, a história se passa nessa ideia de toca o telefone, alguma coisa... toca o telefone, alguma coisa diz que é você, eu sinto. Mas naquela época não tinha o celular como a gente tem hoje. Então, quando tocava o telefone, eu estou pensando num telefone que não tem identificação, né? Aí eu estou esperando, então alguma coisa me diz que é você. Hoje em dia, você coloca uma música, já toca você. Não quero nem atender essa pessoa, porque eu já sei quem é. Então, quando você falou, poxa, e eu acho super atemporal, porque o sentimento é atemporal, né? A saudade e a música tá tudo isso. Inclusive, essa música... ela é um hit, né? Quando eu já toquei, fiz um show passado, no ano passado, um pocket, e aí algumas pessoas já estão cantando o refrão.
Dani, toca o telefone. E é uma música que teve mais de 2.500 visualizações, né, em 3 meses, bacana. assim. Então eu falei, poxa, que legal, lançando nesse cenário independente, né, o meu trabalho, assim, fora das margens, não tem uma gravadora ainda, mas estamos aí abrindo espaço, né, para trocas de experiências e conversas. E aí eu senti que essa música foi um carro-chefe para mim, assim, a aceitação foi muito bacana, né? E eu estou muito feliz de estar fazendo essa música e ela também, com certeza, está no show. E daí, mais perto, você vai conhecer esta música e várias outras, valorizando também. Aí pensei, chama quem, né? Cantar música de quem, né? A gente que canta sempre música como intérprete, canta vários grandes sucessos. Daí, dei mais ênfase às músicas autorais, né? 70% do show é música autoral. Convidei 2 amigos, né? Liberação de 2 músicas de dois amigos que moram aqui também. Nando Porto, Adriano Esturilho. Gente bacana também, que acredita na arte, que tem uma história, né, de ver. Porque hoje é aquela coisa, você liga o rádio, dependendo, é uma situação complexa. Mas, como diz, há espaço para todo mundo. E eu acho que a música boa nunca vai acabar. É isso aí. Agora eu fiquei com vontade de conhecer o Toca o Telefone, né? Pô, então vamos lá. Para encerrar esse segundo bloco, Toca o Telefone. De Dani Nascimento, com Dani Nascimento mesmo, né? Então... Toca o telefone, alguma coisa diz que é você. Eu sinto, ouço tua voz falando devagar e bem baixinho. Escuto o silêncio do meu quarto, viajo num cometa pelo espaço. Procuro te buscar lá nas estrelas e acordo com o relógio a despertar. Onde você andará? Como eu quero te encontrar. Sentir seu corpo bem juntinho ao meu. Aproveitar cada momento sem pensar. Onde você andará? Quero muito te abraçar. Sentir seu corpo bem juntinho ao meu. Te amar intensamente. Hoje o sol não se escondeu. Toco o telefone, alguma coisa diz que é você. Eu sinto, ouço tua voz falando devagar e bem baixinho. Escuto o silêncio do meu quarto, viajo num cometa pelo espaço. Procuro te buscar lá nas estrelas e acordo com o relógio a despertar. Onde você andará? Como eu quero te encontrar. Sentir seu corpo bem juntinho ao meu. Aproveitar cada momento sem pensar. Onde você andará? Quero muito te abraçar. Sentir seu corpo bem juntinho ao meu. Te amar intensamente. Hoje o sol não se escondeu. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Jurum dap chum jurum darum 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 dara. Jurum dap chum jurum. Obrigado. Que beleza. Toca o telefone de Dani Nascimento. Vai estar no show
mais perto, quarta-feira agora, dia 27, lá no Centro Cultural do Portão. Bom, paradinha, segunda paradinha, mas é rapidinho, não saia daí, já voltamos. Isso aí, galera, estamos voltando com o terceiro e, infelizmente, o último bloco do Batuque de Bamba, aqui do Sabadão da Banda B. E o terceiro bloco do Batuque de Bamba começa com música. Então, nós vamos ouvir agora Dani, de Dani Nascimento e Rodrigo Belato também, Irreversível. Pode ser, Dani? Bora! Então, bora lá. Parará, parará. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Cidade, terra cinzenta, garoa molhada, asfalto queimado, de ruas largas e de tão apertadas que o seu movimento é de passos na estrada. Deslizo nas guias dos muros e bato de frente contigo no seu precipício, de cara lavada, com a alma tomada no seu seriado da madrugada. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Naquele espelho, um momento, o trinco interrompe silêncio da casa, estalos de cacos de vidro, um som estampido no quarto e sala, cigarro, um jogo de cartaz, camisa molhada, cheiro de suor, um susto, olhar nebuloso, cabelo raspado, baba mal cortada. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Eu me confundo no riso, no choro, no vício, no gosto de mulher amada, enquanto a noite escurece, zumbido no ouvido ou em quase nada. Eu me confundo no riso, no choro, no vício, no gosto de mulher amada, enquanto a noite escurece, zumbido no ouvido ou em quase nada. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Parará, parará. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Pá, parará, parará. Pá, para, cundá. Que maravilha, hein? Irreversível, Dani Nascimento, Rodrigo Belato. Vai dar pra ouvir no mais perto, né? Quarta-feira. Quarta-feira já tá aí, hein? Quarta-feira agora, 20 horas, lá no Antônio Carlos Craide, no Centro Cultural do Portão. E essa banda que vai te acompanhar, como é que é essa cozinha aí, Dani? Fala aí. É muito gente boa na parada. Aqui o Beck, que tá aqui hoje comigo. Na bateria, o Valmir Pegas, né? Um cara que também tem muita experiência. Na guitarra e teclado tem o Herbert Nascimento. Backings vocals nós temos Ariane Souza e Carolina Maia. Exatamente, é um timaço que está fazendo aí. Então, imperdível, hein? Imperdível, com certeza. Então vamos repetir aqui. 20 horas, quarta-feira agora, dia 27, lá no Centro Cultural do Portão, República Argentina, 3.430. O ingresso, somente 20 pilas em dinheiro, hein, rapaziada? Não vai de cartão que não dá certo, não. Não vai dar. E olha, tem que correr porque a gente tem só 30 ingressos. Já vendemos quase tudo. E espero, rapidão, já esgotar os ingressos. 28, então, porque 2 já são meus. Ah, 2 são teus? Fechou, então. Só 28, então. 28. E outra coisa importante é...
Pessoal que quiser me conhecer um pouco mais, Dani Nascimento, né? Entrar na minha página, né? www.daninascimento.com.br, Dani com Y, né? Isso. Sempre bom frisar daninascimento.com.br. Na fanpage e no Facebook, Dani Nascimento, tá lá, então... Me adiciona e daí vai ficar por dentro das informações. A gente está numa semana de trabalho, bastante trabalho, divulgação em jornais, revistas. Tá bem bacana. Não, vamos encher lá esse Centro Cultural do Portão, porque vale a pena, hein? Vale a pena ou não, senhor Ademir Alcântara? Hã? Com certeza, mais 2 convites mil, então, né? Só tem 26, só então, tem 26, rapaziada. galera. Então corre aí, porque Vale até a quarta pena, já foi tudo. Né? Pelo que ela Isso. está mostrando aqui, vale muito a pena ir assistir. Ah, que bom. E assim, eu estou mostrando as músicas autorais, mas estou fazendo 4 releituras bem bacanas aí, que a galera vai curtir. Jorge Drexler, né? Uns nomes aí. Estamos fazendo Gilberto Gil, que é inevitável, né? O nosso berço musical é fantástico. Então, a gente tem que beber, né? Nessas águas, nessas fontes e depois ir caminhando aí ao lado dos grandes. Aí, essa mescla do autoral, né? Com releituras aí que você... Né? Porque acho que ao você fazer uma releitura, você também está acrescentando algo numa obra que já existe, né? Botando uma cara, né? Isso é muito bacana, né? Você fazer um arranjo novo... também é uma outra situação. Óbvio, é evidente, né, que quando a música sai de dentro, né, você tem aquilo como uma coisa mais de umbigo, assim, então Mas nós estaremos curtindo, com certeza. Então já o pessoal da banda B já não me escala nada para quarta-feira aí, hein? Por favor, que eu tô... Isso aí. Estaremos lá no Centro Cultural do Portão. Eu e Ademir Alcântara, né? Uhul, é isso aí. Vamos estar lá, sim. Com certeza. E só uma outra coisa que eu me lembrei agora, bem importante. Teve uma pessoa que me incentivou muito, foi uma grande professora minha, quero citar o nome dela, que é uma das grandes cantoras, foi considerada várias vezes da música popular brasileira, Itamara Corax. Ela veio para a oficina de música, eu fiz o curso com ela, fiquei próxima, e ela disse, Dani, você tem que fazer de tudo, né? Você tem que ir lá vender, você tem que ir procurar os produtores, você tem que se colocar, porque ninguém vai na tua casa te chamar. E é verdade, é uma realidade, mas na hora que bate no teu sonho, naquilo que você quer, lembra que eu te falei aos 5 anos de idade? Sim. Né? E agora aos 33, eu acho que chegou a hora, né? E quero fazer isso, e através das minhas músicas, e vou abrindo portas aí, e é isso aí. Isso aí. Bom, o estúdio para gravar o teu primeiro CD já está aqui, Universal Oba! Mix, com 32720099, já vai ficar com o cartão do Tamandas ali. Aí é só a gente, só o pessoal se arranjar aí. Vamos conversar depois. Vamos conversar depois, é isso aí. Bom, Ademir, agora falando um pouquinho, nós paramos lá em Portugal, aí você voltou para cá, já para Curitiba, e no Curitiba você quando você voltou em Portugal, você voltou direto para Curitiba? Isso é uma história interessante, Serginho. Como a gente estava conversando lá fora, que você quase parou de jogar futebol aos 30 anos, eu também voltei de Portugal com 32, já pensando em parar também. Para mim, não queria jogar mais também. Então, voltei para Cianorte e fiquei 2 meses e pouco lá e comecei a olhar os jogos e tal, e ainda se vê, falei assim... Deu coceira na sola do pé. Deu coceira na sola do pé. Eu falei assim, eu acho que eu tenho condições de jogar mais um pouco aí. E como eu fiquei muito tempo fora, e naquele tempo, você sabe, não tinha essa divulgação que tem hoje, o pessoal não sabia onde estava jogando mais, tantos jogadores que tem no Brasil, né? Então eu tive uma grande dificuldade de poder voltar a jogar, até no próprio Curitiba, no Paraná, no Atlético, as pessoas já não tinha aquela mais lembrança de como jogador, né? Que o negócio é muito rápido, né? A coisa passa muito rápido. E aí um amigo meu que tinha trabalhado no Boa Vista comigo, era supervisor do Mujimirim, quando o finado João Bola, que me trouxe para jogar em Curitiba, ligou para ele, falou que eu estava em Cianorte, estava querendo jogar ainda, ele mandou ir para Mujimirim. E aí eu fui para Mujimirim, o Vadão era treinador, e voltei a treinar, voltei a jogar, assinei um contrato lá para voltar a jogar, né? O que eles me ofereceram na altura era muito pouco, mas eu queria jogar e queria jogar mais um pouco e tal. Aí fiquei 3 meses lá, fiz 2 jogos contra o Curitiba aqui. Aí o Curitiba foi e me contratou, e depois joguei mais 2 anos no Curitiba.
e subimos o clube para a primeira divisão e fizemos um trabalho ainda com jogadores jovens, marcante na altura, e somos lembrados até hoje por essa participação no Curitiba. Jogou muita bola no Curitiba, né? Mostrou todo o talento, né, que a gente viu surgir lá no Pinheiros. Eu fui eleito, né? os dois campeonatos que eu joguei, o craque do campeonato. Só isso, né? Com 34 anos, eu acho que isso é bem legal ainda, você terminar uma carreira sendo eleito o melhor jogador do campeonato, e depois eu fiz que nem você, falei, está na hora de parar, já tinha me preparado um pouco para o futuro, então eu resolvi parar numa cidade que todos me conheciam, uma cidade que me abriu as portas, e estou até hoje aqui morando em Curitiba. Tinha prometido para minha finada mãe que iria voltar, quando voltasse de Portugal, iria morar em Cianorte. Aí quando eu falei que ia morar aqui, ela falava para mim, meu filho, mas você que falou que ia morar aqui em Cianorte. Eu falei, mas o campo de trabalho em Curitiba é muito maior, e a gente tem que estar no lugar que... E eu sempre acostumei a morar em cidades maiores e tal, e depois é difícil você voltar para o interior, né? Além de, né, ser o craque do campeonato dos últimos anos, ajudou a molecada, né, em especial o Alex, né? O Alex veio muito contigo ali, naquele início da trajetória dele, né? Acho que foi um grande espelho pro Alex, né? Estar ali ao teu lado, né? Na altura o Carpegiani era o treinador, e ele conversou comigo, pediu para mim ficar no quarto com o Alex, que ele era muito jovem, né? Ele tinha 17 anos e eu tinha 34. Quer dizer, tinha muita coisa. Você é pai já dele. O que ele ia passar pelo futebol, eu já tinha passado por tudo, né? Então o Carpegiani pediu para mim ficar no quarto com ele, para me dar conselho, então a gente conversava bastante. E no campo eu conversava bastante com ele também, e depois ficou esse reconhecimento que ele cita no livro dele. Ele fala sempre que dá as entrevistas falando do reconhecimento, da gratidão por que eu passei para ele. Eu acho que isso é legal, né, Serginho? Esse reconhecimento que ele tem. E o Alex é um cara muito sincero, né? Ele não é de ficar... Não é de ficar... Ele fala sempre o que ele sente realmente. Então, para mim é legal isso aí, esse reconhecimento, essa gratidão que ele tem por mim, pela ajuda que ele disse que eu dei para ele. Muitas vezes você está ensinando, está passando alguma coisa que você nem percebe, né? Sim. Então, eu acho que isso, depois desse reconhecimento, que às vezes você nem está esperando aquilo, é muito gostoso e muito gratificante, né? E até aprendendo, às vezes, com os jovens, né? Que às vezes você está ali ensinando e vendo, de repente, aquela energia, aquela coisa. Tem uma história legal, né, que eu conto. Eu com 34 anos, e tínhamos um jogo decisivo contra o Atlético, nós precisávamos ganhar o jogo em casa, para poder já subir antecipadamente para a primeira divisão. Isso em 95. Sim, o Atletiba à noite, né? Isso, Atletiba à noite, nós ganhamos de 3-0 depois. Aí nós ficamos no quarto, aquela tensão toda que o jogador sabe como é que é, né? Véspera do jogo, no sábado. Aquela tensão grande do jogo e tal. Passamos o dia no hotel, cobrança dos diretores, normal também. E aí nós jantamos, fomos para o quarto, era mais ou menos 11 horas. Eu dei boa noite para ele e deitei, né? E ele do meu lado, daqui a pouco começou a roncar. E era meia-noite, era 1h, não conseguia dormir pensando no jogo. Aí tem uma hora, pensei comigo assim, quem que é o jogador experiente? Sou eu ou ele? Ele estava tranquilo, né? Já sabia o que ia fazer. Esse é o ímpeto da juventude, essa coisa toda, né? Muito bacana, né? É isso aí. E agora, assim, por exemplo, esse momento, no estágio do futebol aí, como que você está enxergando aí o futebol brasileiro, o mundial? Como você enxerga Eu acho esse que nós cenário? retrocedemos um pouco, né, Serginho? Porque o que os clubes lá fora estão fazendo agora, revelando jogadores mais técnicos, mais jogadores na tua condição de que você tinha como jogador tecnicamente, nós perdemos esses jogadores na função que você jogava, que eu jogava, que próprio Alex que jogava. Hoje não temos jogadores mais, temos o Ganso só praticamente, e não temos mais jogadores nessa função, né, que faz esse meia de ligação, que chegava na frente para enfiar uma bola para um atacante e tal. Então, acho que os clubes lá de fora, eles estão preparando melhor os jogadores hoje que nós aqui. Nós começamos a copiar o que os europeus faziam, quer dizer, nós estamos na contramão. Né? É verdade. Eu acho que nós temos, desde a categoria de base agora, começar a dar a liberdade para os jogadores criativos poder jogar, não já na categoria de base querer podar os jogadores, não deixar eles ter a criatividade. Eu acho que os meninos precisam jogar futebol como nós jogávamos naquela época, tinha aqueles campinhos de rua que nós pegava a bola, quem tinha qualidade de brava. Então é isso que precisa o futebol brasileiro fazer nas categorias de base. Se reinventar, né? Voltar isso a ser aí, Brasil. Voltar né? a ser o Brasil que era antes.
Bom, infelizmente, né? Eu já tô tentando ver se a gente consegue fazer um programa de 2 horas, né? Oba! Mas hoje a gente vai estar chegando ao final desse Batuque de Bamba muito bacana. Só relembrando agora, então, antes da última música, Dani Nascimento Mais Perto, quarta-feira agora, 20 horas, 27/1, né? Quarta-feira agora. No auditório Antônio Carlos Craide, que é no Centro Cultural do Portão, que fica ali na República Argentina, 3.430. R$20 o ingresso. Apura que só tem 26, porque nós já compramos 4 aqui. Então, vai lá, porque é imperdível. Vocês estão escutando aqui essas maravilhas. E a gente vai encerrar, Dani, com uma música tua também, do Rodrigo Bellato, né? Isso. Sempre lá, quase lá. Exatamente. Então, já quero de antemão te agradecer muito a tua presença aqui, o Beck, e parabéns aí por esse repertório maravilhoso aí. Estaremos juntos na quarta-feira lá. Olha, eu fico muito, muito, muito feliz, porque isso me lembra também os primórdios, né, lá no Triângulo Mineiro, que eu ia nas rádios também, lá em Minas, na minha região, você falou a questão sertaneja, eu cresci ouvindo moda de viola, né, e eu tenho isso dentro de mim. Claro que a gente vai indo por outros estilos, mas eu respeito muito, né, essa música digamos, do campo, né, de uma outra história. Inclusive, essa música Sempre Lá vai levar o ouvinte, né, a pessoa a voltar num tempo de paz, num outro tempo, musicalmente, num tempo histórico, fica a critério de cada um. É isso aí. Então vamos lá, Sempre Lá, Quase Lá. Eu vou trocar o violão, vou trocar de violão. Aí você corta na edição. Você tem que lembrar de avisar para os anônimos. Os anônimos que faz, ó. Ele corta lá dentro na rádio, ó. Para ir pro ar. Sempre lá, quase lá. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos recriar nosso filme que fale de amor em tempos de paz, da saudade que eu tinha de um amor que já se vai, querendo saber dos mistérios de uma vida em comum e te sentir um abraço no beijo molhado daquelas tardes de verão. Sempre lá, quase lá, de volta ao tempo que se foi e que não voltará. Quero recrutar no exército do meu coração um pelotão de soldados que lutam pelo amor, com borboletas coloridas e suas armas que disparam vagalumes piscantes daquelas noites de verão. Sempre lá, quase lá, de volta ao tempo que se foi e que não voltará, 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 voltará. Maravilha, Sempre Lá, Quase Lá, Dani Nascimento e Rodrigo Bellato. É isso aí, gente. Bom, Ademir, muito obrigado pela tua presença, meu querido ídolo, meu amigo. Sempre muito bom estar falando de futebol contigo aí e você passando todo esse teu conhecimento aí para os nossos amigos ligadinhos aqui no Batuque de Bamba. Obrigado. Obrigado eu, Serginho, pelo convite, por estar aqui com você, com a Dani, por participar aqui desse programa teu que faz tanto sucesso aí, e espero que continue assim, firme e fazendo
é aquilo que você gosta hoje, trabalhando na rádio, que para mim é um prazer ser seu amigo, sempre falei isso, você é uma pessoa maravilhosa, e estar aqui ao seu lado é sempre muito gostoso. Isso aí, Ademir Alcântara, um dos grandes craques do futebol paranaense e brasileiro. Dani, muito obrigado pela presença, todo sucesso do mundo para você, estaremos sempre com as portas abertas aqui do Batuque de Bamba para você. Maravilha. Eu agradeço muito, fiquei emocionada em várias vezes aqui na entrevista, porque a história das pessoas é tudo, né? A gente é a nossa história. Então, ouvindo o Ademar falar da vida dele... Ademir, desculpa. O Ademir falar da vida dele e de toda a trajetória, né? É como se passasse um filme. Realmente, assim, você vai acompanhando, você também, que eu não conhecia. Então, eu fico muito, muito feliz de ter estado aqui com vocês e dado um pouquinho da minha música e da minha história também. Espero voltar mais vezes. Com certeza. É para gente, o pessoal que está ouvindo o Batuque de Bamba. O Batuque de Bamba é para isso. Para abrir espaço, contar a trajetória da vida de astros do esporte e da música paranaense, curitibana, enfim, do mundo. Bom, ficamos por aqui. O Batuque de Bamba na AM 550 Curitiba, 650 Norte Pioneiro. Sempre com o patrocínio da Expedini Trattoria, é a melhor comida italiana de Curitiba, nos shoppings, na maioria dos shoppings, e na Praça Osório, lá central, e aqui gravado e com o patrocínio da Universal Mix, 32720099, www.universalmixestudio.com. Fala com o Tamandas, fala com o Fabrício, e vem gravar o seu CD, vem fazer o seu ensaio, e produzir som, produzir coisa bacana aqui, para a gente ouvir. Sabadão que vem tem mais. Antes disso, o show da quarta-feira da Dani, lá no Centro Cultural do Portão, na quarta às 8 horas. E no sabadão que vem tem mais Batuque de Bamba para você. E mais uma coisa importante, www.daninascimento.com.br. Pessoal, acesse o site, acesse a fanpage, Twitter, Instagram, curta, estamos lá juntos, certo? Isso aí, Dani Nascimento. Obrigada. O Batuque de Bamba fica por aqui. No sabadão que vem tem mais, estaremos com você novamente aqui na Rádio do Coração. Até lá.